vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso programa semanal, toda tarde de domingo, não é? Às 15 horas. Hoje, dia 5 de fevereiro, terminamos ainda há pouco o Seminário Unidos em Família, uma grande bênção para todos aqueles que participaram. Pela manhã, às 9h30, pastor Gilson apresentou alguns vídeos do Brasil. Às 12 horas, apresentou vídeos exclusivamente vindos do exterior. E como sempre fazemos agora, apresentamos outros vídeos, os mais de 1000 que recebemos toda semana aqui do Brasil também. E temos conosco hoje 4 jovens muito queridas que vão se apresentar agora. Amém. Pai do Senhor, eu sou Ana Beatriz, da Igreja de Ipanema e também do querido pastor Walter Babo. Pai do Senhor, irmãos, sou Júlia, sou da Igreja de Botafogo, da Igreja do pastor Gerardo. Pai do Senhor, eu sou Mariana, sou da Igreja da Vila Mônica em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, do pastor Edson. Pai do Senhor, eu sou Maria, sou da Igreja do Leme, no Rio de Janeiro. E viram os irmãos que o único pastor querido aqui foi eu, não é? Então, estou na vantagem, né? Mas, meus queridos, vamos dar início, então, ao nosso trabalho, né? Nós estamos estudando já há algum tempo, com profundidade, realmente com alcance maravilhoso, o livro de Cantares de Salomão. O tema base, como sempre, é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento. O assunto, então, para esta tarde é o capítulo 5. A palavra fala de uma igreja fiel que foi arrebatada e de uma igreja infiel que não foi arrebatada. Texto base, então, repetindo, Cantares, capítulo 5, versos 3 a 6. Dito isto, vamos então à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, a partir do verso 3, quem está falando? A igreja fiel ou a igreja infiel? E por quê? Quem vai responder, a participação é do diácono André Aparecido, da cidade de Frei Inocêncio, Minas Gerais. Preste bem atenção na resposta que ele vai apresentar. Em resposta à pergunta número 1, quem está falando é a igreja infiel, porque vemos a partir do versículo 3 uma noiva despreparada e desatenta para o encontro com o noivo. No versículo 3, a noiva infiel, ela se desfaz de duas riquezas que a igreja fiel ela tem, que são as vestes de salvação e o evangelho genuíno. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios capítulo 6, verso 15, diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. A igreja fiel, ela caminha com as vestes de salvação e também o evangelho genuíno que prepara o homem para o encontro com o noivo. O que a igreja infiel, ela se desfez, como lemos no capítulo 5, verso 3 de Cantares. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos então a resposta do nosso companheiro, a resposta clara, objetiva, e eu vou pedir para uma das meninas aqui da mesa trazerem um comentário. Nesse caso, então, quem vai fazer a sua participação agora é a Júlia Brenda. Júlia Brenda, o que você pode dizer? O texto de Cantares, ele diz: já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O que o diácono falou foi muito interessante, porque essa igreja infiel, ela já está despreparada, ela já não tem mais essas vestes de salvação. E na continuação do versículo fala: já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Essa igreja, ela diz que ela pensa que é uma vez salvo, salvo para sempre, né? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ela já não acredita mais, ela já não aceita mais que ela precisa de salvação, ela acha que ela já foi salva. É muito interessante o comentário quando você fala a respeito dessa ideia que muitos têm, não é? De uma vez salvo, salvo para sempre, como se salvação fosse alguma coisa estática, e na verdade não é, não é? Sim. Salvação é um ato dinâmico que tem que ser renovado todos os dias na presença do Senhor, não é isso, meninas? Glória a Jesus, muito boa observação, é isso mesmo. E nós recebemos uma bênção porque estamos vendo os nossos jovens, não só as meninas aqui, mas os jovens do Brasil inteiro, têm participado, não só dos vídeos, mas também do programa. Sempre procuramos ter um jovem aqui que traz suas observações e nós todos estamos aprendendo com isso. É realmente uma grande bênção para nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos então à nossa próxima pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 3, a reação da igreja infiel mostra a sua atitude neste momento.
Qual a aplicação profética das expressões já despi os meus vestidos, já lavei os meus pés? Quem traz a participação agora, a resposta, é o obreiro Nélio Salomão, de Campina Grande do Sul, no Paraná. Vamos estar atentos àquilo que ele vai apresentar. Bem, a igreja infiel, ela dorme. Ela está despida, deitada no comodismo. Ela está sem as vestes da salvação. Já lavei os meus pés. O Senhor chamou e ela demorou a levantar. Ela dorme, ela está deitada, ela está descalça, ou seja, ela não evangeliza mais. Mas, em complemento a esta pergunta, eu gostaria de citar agora como a igreja fiel, que é fiel, deve se comportar. E isso aí nós vamos ver no livro de Efésios, capítulo 6, os versos 14 e 15. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vimos a participação do obreiro, do Nélio Salomão, consistente, como tem sido todo o trabalho que temos recebido, e agora é a vez da jovem Mariana apresentar seu comentário. Mariana, com você então. Na parte que fala que já despiu os meus vestidos, a igreja infiel ela já não vive mais em função do arrebatamento, né? Ela vive em função daquelas coisas que é própria para ela mesma, e ainda fala que ela já despiu os vestidos, ela já está nua, ela já não escolhe viver uma vida em santificação, assim como a igreja fiel. E ainda tem um texto em Hebreus 12, 14 que fala: segui a paz com todos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a posição da igreja fiel, né? Ter uma vida em santificação, que a salvação é diária, como a gente falou anteriormente. E no já lavei os meus pés, ela está buscando coisas para se satisfazer por ela própria, né? Ela já caminhou um dia com o Senhor e ela acha que ela já lavou os pés dela e nisso já garante a caminhada dela para alcançar a eternidade. Vejam bem, meus irmãos, o comentário que ela apresenta é fruto não só do que tem aprendido, do que nós temos aprendido, mas do que ela tem conhecido como experiência na palavra do Senhor. Porque a igreja, ela tem um único pensamento, ela tem uma única direção, porque temos uma única rota, é a eternidade. Não é verdade, meninas? Então, esse entendimento da santificação, tanto é que foi tema de um seminário passado, seminário de jovens, é muito importante. Porque o mundo hoje, ou o religioso hoje, chama de santificação qualquer coisa, menos o projeto realmente de santificação, que é ser separado, consagrado ao Senhor. A igreja, então, que vai ser arrebatada, é aquela que mantém esse princípio firme e ativo na sua vida. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Agora a pergunta de número 3, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 4, a igreja infiel expõe sua situação profética quando diz: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Por que o amado meteu a sua mão, então, pela fresta da porta? Quem vai responder é o diácono Isaac Lima, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Vamos prestar bastante atenção nessa participação. Meus irmãos, neste versículo nós encontramos a dualidade que existe entre a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel como aquela que alcançou o profético, que alcançou a revelação, aquela que anda segundo a vontade do Senhor e tem permitido que o Espírito Santo a direcione todos os dias e a prepare para o grande momento do arrebatamento. E a igreja infiel como aquela que acha que alcançou o profético, como aquela que se entregou, mas se entregou com ressalvas, conhece a palavra, mas não vive por ela, não aplica a palavra à sua vida. O texto diz que o amado ele meteu a mão pela fresta da porta. Por quê? Porque foi somente isto que esta igreja permitiu que ele fizesse, apenas a fresta. Quando, na verdade, a orientação do Senhor, que está em Apocalipse 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Meus irmãos, a igreja que agrada ao Senhor é aquela que abriu a porta do seu coração e não somente a fresta, porque o objetivo do Senhor é entrar e mudar a sorte da sua vida e direcionar os seus passos. E não fazer como a igreja infiel,
que no texto nós vemos ela com as mãos gotejando mirra, ou seja, preocupada em esconder o mau cheiro que existe no pecado que está sobre a sua carne. Meus irmãos, o grande objetivo do Senhor é nos encontrar fiéis até o momento do arrebatamento da igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos então a resposta que o diácono Isaac apresentou. Um abraço a ele, a todos os seus. É muito bom ter a participação dos nossos companheiros aqui do Rio de Janeiro. E agora então é a vez da Ana Beatriz, a jovem Ana Beatriz, trazer seu comentário também. Ana, por favor. Irmãos, é interessante, muito interessante a resposta do diácono. E também, se nós relembrarmos uma EBD passada, teve a resposta de uma mãe junto com uma adolescente que ela falou algo muito interessante sobre justamente essa igreja fiel, que é como se nós tivéssemos a visão da pomba, que é aquela visão 360, uma visão do alto. É a visão em que a gente consegue ver tudo sendo guiado pelo Espírito Santo. E é muito interessante porque é esse o diferencial, porque na igreja infiel eles vêm justamente somente pela fresta da porta. Muito bom, muito interessante, é exatamente a amplitude da visão da igreja. Não é? E por que a igreja tem esta visão tão ampla? Porque a visão dela não é do plano racional, mas é da eternidade. Não é? Muito bom. Talvez alguns irmãos que conheçam, né, a Bia tenham estranhado Ana Beatriz. Ana, na verdade, ela é conhecida como Bia, não é isso? Mas muito bem. Vamos então à nossa próxima pergunta, a pergunta de número 4. Estamos na nossa sequência. Ainda em Cantares, capítulo 5, verso 4, a igreja infiel diz: as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Qual a aplicação profética desta expressão e que pode ser verificada no cristianismo nos dias atuais? Quem traz a resposta agora é uma senhora, Valéria Cardoso, de Gaspar, Santa Catarina. Vamos assistir. A aplicação profética está em uma igreja que ela até vive algo aparente, ela até expressa algum sentimento, algo emocional ao Senhor Jesus, mas é tudo de aparência, nada é verdadeiro, nada de coração. A paz do Senhor Jesus. Retornamos então, assistimos a resposta da nossa irmã Valéria. Quero deixar um abraço aqui também para todas as senhoras de Santa Catarina que têm participado constantemente conosco desse programa. E agora é a vez da jovem Marissa fazer seu comentário também. Marissa, o que você tem a dizer? Como foi muito bem colocado pela irmã Valéria, no texto a igreja infiel ela diz: as minhas entranhas estremeceram por amor dele. O estremecer, ele fala de um tremor. É alguém que é a igreja infiel que ela não tem amor pelo Senhor porque é apenas um sentimento rápido, passageiro, é extremamente sentimental. Mas quando nós, a igreja fiel, conhecemos o Senhor, nós não temos medo do Senhor, é um temor, é uma obediência ao que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor não desperta medo. Temor é reverência, é um sentido, não é, de santificação, de compreensão, de alcance de quem é o Senhor, Senhor dos senhores, não é verdade? Isso, na verdade, ao invés de nos afastar, nos aproxima ainda mais dele, não é? Muito bom. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta, a pergunta de número 5, que diz, lendo Cantares, capítulo 5, verso 5, a igreja infiel se levanta para abrir a porta. Diz ainda que os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Faça uma aplicação deste momento profético. A resposta agora é do adolescente Tiago Santos de Sá, de Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais. Vamos assistir então com atenção. A igreja infiel toma a decisão de levantar-se e abrir a porta, porém, tardiamente e com o sofrimento, que significa mirra, por não ouvir mais a voz do amado. Em Cantares, capítulo 5, versículo 5, diz: eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Tiago, boa participação a sua, assim como os demais adolescentes que têm enviado os seus vídeos. E mais uma vez, então, a Júlia Brenda vai trazer um comentário a respeito daquilo que você apresentou e da pergunta propriamente dita. Júlia. Amém. É muito bom ver os nossos adolescentes participando, né, das perguntas da EBD. Em complemento ao que o Tiago falou, a igreja infiel, ela se levanta do sono
porém ela se levanta tardiamente para abrir a porta, né? Como na parábola das 10 virgens. A noiva infiel, a igreja infiel daquela época, quando ela decide levantar do sono, aquele sono eterno que ela tinha, ela se depara com a porta fechada porque já era tarde. E assim como nós temos que estar atentos a esse período que estamos vivendo, que é o momento do breve, para que nós não sejamos como a igreja infiel, que a porta ela vai se fechar, mas que nós estejamos no casamento com o noivo. É interessante que isso demonstra também uma outra atitude, ou falta de atitude, que é não compromisso. Né? Aquele que tem um compromisso, ele não tarda, ele não se esquece, ele não descuida, porque sabe que tem um compromisso que está prestes a acontecer. A igreja fiel, ela sabe o momento profético que está vivendo e por isso ela está atenta. E porque está atenta, ela ouve a voz do Espírito Santo. Muito boa a sua colocação, a do nosso querido também, nos ajuda, não é? E amplia o entendimento e alcance que o Senhor tem nos dado. Pastor, nessa hora. Pois não. E também aqui fala que, como já era tarde, elas tiveram esse sofrimento, no caso que fala é a mirra, né? É aquele sofrimento de saber que o noivo voltou e elas não ouviram a voz do amado. Né? É verdade. E não estavam desavisadas. E não estavam desavisadas. Não estavam desavisadas. Muito bem, muito boa participação. Vamos à nossa próxima pergunta, de número 6, que diz: lendo Cantares, capítulo 5, verso 6, a igreja infiel abre a porta. Quais as constatações que ela fez quando abriu a porta? Quem responde agora é o jovem Tiago Maciel, de Araguiana, Tocantins. Vamos ouvir. A primeira constatação que nos mostra aqui no verso é: eu abri ao meu amado, mas o meu amado se tinha retirado. Que é o momento em que a igreja infiel vai abrir o seu coração para o seu amado, mas Jesus já arrebatou a sua igreja fiel. Outra constatação que o verso mostra: busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Momento em que a igreja infiel vai buscar ao Senhor, vai chamar ao Senhor, mas não vai obter respostas. Por quê? Porque o Senhor Jesus já vai estar nas mansões celestiais com a igreja fiel. O Pai do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vimos a resposta do jovem Tiago. Até uma correção, o nome da cidade é Araguaína, no Tocantins. Não é sempre bom corrigirmos para que o nome e a cidade saia direitinho, não é isso? Um abraço a todos os nossos irmãos do Tocantins. E agora, então, a Mariana vai trazer seu comentário. Pode falar. O amado, ele já arrebatou a igreja fiel, né? E aí a igreja infiel vai procurar e ela não vai encontrar, porque o Espírito Santo que nos guia, que está conosco nesse período, ele vai ser retirado junto. E a igreja infiel, como até a gente estava falando sobre a parábola das 10 virgens, ela procura, né? Senhor, abre-nos, mas o Senhor não os conhece. E assim também vai ser com a igreja infiel. E ainda tem um texto que fala na palavra sobre, em Mateus 7, 22, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Só que a igreja fiel já foi o Espírito Santo também, né? Exatamente. Ao tempo. E o Senhor não diz a hora nem o dia, mas nos dá marcadores proféticos que nos fazem entender o momento para estarmos preparados. Exatamente isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Muito bem. Vamos então à próxima pergunta, de número 7. Ainda no capítulo 5, verso 6, quando a igreja infiel diz: a minha alma tinha se derretido quando ele falara. O que o amado tinha falado a ela? Quem vai responder é a senhora Silvia Januária, de Esmeraldas, Minas Gerais. Vamos assistir então. A alma da noiva infiel se derreteu ao ouvir a fala que está no livro de Cantares, no capítulo 5, verso 2, que diz, na parte B: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos da gota da noite. A alma dela estremeceu, ela se lembrou
do carinho, do tratamento tão singelo do Senhor Jesus pela noiva. Ele não fez distinção entre a noiva fiel e infiel, ele tratou todas da mesma forma. Mas a noiva infiel desprezou esse tratamento, apesar de sentir esse tratamento tão amoroso do noivo, ela desprezou. E depois do arrebatamento, até nela se lembrar, ela sentiu esse tão grande amor, mas ali já era tarde, ela só sentiu o remorso e não o arrependimento. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, então agora nós ouvimos a resposta da senhora Silvia Januária. Ela apresentou aquilo que tem aprendido realmente, aquilo que com consistência os irmãos têm meditado na palavra do Senhor, com base no ensinamento que temos recebido. E agora então, Ana Beatriz, a Bia, vai trazer seu comentário. Muito interessante a resposta da senhora, e ela justamente fala sobre o quanto a igreja infiel, ela menosprezou o falar do Espírito Santo. E a gente vê que o amado, ele é aquele que não desiste. Ele é aquele que falava a cada culto, a cada oração, e a gente vê que há uma memória, há uma recordação nesse texto. E a gente vê que, se trouxermos para hoje, nós sabemos que ainda há tempo desses que se perderam, de ouvirem de novo a voz do amado, pois ele é aquele que não desiste. Glória a Jesus. Muito bem lembrado, ainda há tempo. Então, é hora de nos posicionarmos, de nos ajustarmos, nos colocarmos diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a próxima etapa é direcionada então a crianças e intermediários e adolescentes. Tivemos adolescentes respondendo a pergunta antes, mas essas duas perguntas são direcionadas a essa classe. E como sempre fazemos, antes de entrarmos nesta etapa, nós vamos cantar junto com elas, você na sua casa, nós aqui, o louvor vai ser projetado, vamos adorar ao nome do Senhor. Sempre é bom repetir como é bom louvarmos ao Senhor com esses hinos que o Senhor tem revelado para a igreja toda, mas para as crianças principalmente. É uma grande bênção para nós. Havia dito no bloco anterior que tínhamos duas perguntas. Na verdade, é uma pergunta com a participação de 3 intermediários. E a pergunta é, então, lendo Cantares, capítulo 5, verso 4,
na expressão o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, faça uma relação desta expressão com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, a expressão que diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Temos o intermediário Roberto Barbosa, do Rio de Janeiro, o intermediário Luan Almeida, de Arapongas, do Paraná, e a intermediária Heloísa Martins, de Itapetim, Pernambuco. Vamos prestar bastante atenção nessas participações. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Temos que abrir o coração para Jesus. Quando Jesus entra no coração, a alegria vem. A relação profética mostra uma igreja que não abriu a porta, a igreja infiel, e outra que abriu, a igreja fiel. O benefício de abrir a porta é que Jesus faz morada na nossa vida e no nosso coração. Amém? A Deus da paz do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Os dois textos falam do desejo de Jesus de entrar no coração do homem e salvar ele. A paz do Senhor. Meus irmãos, tenho certeza que aí na sua casa você sempre recebe uma bênção quando vê as crianças respondendo, quando vê um grupo de crianças na igreja participando com alegria. E é sempre bom lembrarmos que elas não fazem isso por obrigação, porque são forçadas pelo pastor da igreja ou pelos pais. Pelo contrário, elas pedem, fazem questão dessa participação, porque também é uma grande alegria para elas, como é para nós vê-las trabalhando, né? Essas respostas, vê-las participando, então. Muito bom. E agora eu peço à jovem Maressa que faça seus comentários. A paz do Senhor, nós ficamos muito felizes em vermos as crianças intermediárias e adolescentes participando, se envolvendo em responder essas perguntas. Principalmente, gostaria de mencionar a intermediária Heloísa, que estava com a camisa escrito Maranata, o Senhor Jesus vem. Nós podemos perceber que as nossas crianças, elas entendem o momento profético que nós estamos vivendo. Isso se relaciona com a pergunta que elas responderam: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. As nossas crianças, elas conseguem compreender que não é apenas uma fresta, a porta inteira se abre, porque o coração delas é entregue totalmente ao Senhor. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. É uma entrega espontânea e total, né? Aleluia. Que bênção, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. Olha, queremos dar aqui alguns avisos, sempre lembramos, é importante. Primeiro, não esqueça de dar o seu like no programa, mande seus comentários se você tiver algum, participe também, grave os seus vídeos, mande, nos siga nas redes sociais para que você receba as notificações do nosso programa. E quando você for gravar o vídeo, coloque o seu telefone celular, geralmente se grava com o celular, né, na horizontal, para que a imagem saia melhor, tá certo? Lembramos então que às 19 horas temos culto nas nossas igrejas, culto presencial, e às 20 horas o nosso culto transmitido também pela nossa plataforma no YouTube. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença de vocês, a participação, foi muito bom. Vamos ter outras oportunidades para estarmos juntos aqui, certo? Amém. Um abraço a todos, até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus.